seja muito bem-vindo. Meu nome é Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição de sexta-feira do Jornal das 18h30. E olha só, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, voltou a ser preso nesta sexta-feira. A prisão aconteceu após ele prestar depoimento no Superior Tribunal Federal, o STF, sobre os áudios vazados. Na gravação, Cid critica Alexandre de Moraes e a Polícia Federal. Após o término da audiência, que durou cerca de 1h30, a Polícia Federal cumpriu um mandado de prisão preventiva que foi expedido pelo ministro Alexandre de Moraes. A alegação é que Cid descumpriu medidas cautelares. E agora a gente muda de assunto para falar que São Paulo sofre com a falta de energia. Diversos locais da região central amanheceram hoje sem luz. Veja na reportagem da Maria Clara Leite. Aqui na esquina mais famosa de São Paulo, entre as avenidas Ipiranga e São João, a imagem é de caos. Um caos que já atinge aqui todo esse bairro e outros bairros do centro da capital paulista desde o final da tarde de ontem, quinta-feira, e agora, na manhã desta sexta, o caos continua. A gente tem a informação de que pelo menos 5.000 moradores aqui dessa região e também os comércios estão sendo afetados por essa terceira interrupção da semana. É isso mesmo, essa já é a terceira interrupção de energia aqui na região central de São Paulo, só nesta semana. A primeira aconteceu na última segunda-feira e agora, sexta-feira, o caos continua. Os comerciantes, inclusive, já começam a contabilizar o prejuízo. O Fábio Roncoleta, que é gerente aqui deste restaurante, que na verdade é uma rede de restaurantes aqui no centro de São Paulo, conta pra gente então o que já perdeu de ontem para hoje, Fábio. A gente calcula uma média de 40 a 45 mil de prejuízo até o momento. E o que isso afeta na sua rede de restaurantes? Praticamente a gente perdeu o mês aqui. Já está uma situação muito difícil o centro de São Paulo, já desde a pandemia. A gente luta para sobreviver e ainda acontece um incidente desse, nós não tem respaldo nenhum, ninguém informa nada e a gente está de mãos atadas. Fica difícil até manter os funcionários, né? Com certeza. Até já vamos fazer uma reunião, provavelmente vamos ter que reduzir custos e providências vão ser tomadas. Certo. Obrigada, viu, Fábio, pela sua entrevista. Bem, e não é só ele que está nessa situação, né? São vários restaurantes, lojas, casas, apartamentos e até os prédios icônicos da capital paulista, como o Edifício Itália e o Copan, tudo sem luz já há horas. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista Sérgio Arce ir mostrando aí toda essa calçada da Avenida Ipiranga, enquanto eu vou passando as informações dos bairros que já foram afetados ao longo desta semana. Nós estamos na República, o bairro que é afetado neste momento, mas também teve interrupção de energia na Santa Cecília, Vila Buarque, Consolação, Higienópolis, Bela Vista e o Centro Histórico de São Paulo. O Ministério Público pede ao Tribunal de Contas da União para apurar a ineficiência da Enel, que é a concessionária de energia elétrica em São Paulo. O procurador quer verificar se dá aí a continuidade da concessão para a Enel ou não, se a continuidade dessa concessão é adequada ou não. Em nota, a Enel lamentou os transtornos e disse que tem mobilizado todos os parâmetros originais da rede afetada. Informou que o trabalho na rede subterrânea é complexo, envolve aí condições de temperatura e espaços confinados para acesso. Até esse momento, a Enel diz que não tem informações de quando será possível restabelecer a energia em toda essa região central da capital paulista. Vamos falar de saúde agora. O Brasil superou a marca de 2 milhões de casos de dengue em 2024. Segundo os dados do Ministério da Saúde, que reúne os casos prováveis e também os confirmados, o país registrou 2 milhões e 10 mil casos da doença nas primeiras 11 semanas deste ano. O número de mortes confirmadas passa de 600. Este, aliás, é o maior registro em toda a série histórica, que é feita desde 2000. O recorde anterior da doença havia sido registrado em 2015, quando foram contabilizados 1.688.000 casos. E esse número
continua subindo. E por falar em saúde, no Mato Grosso, a vacinação contra a gripe foi antecipada pelo Ministério da Saúde neste ano. Confira na reportagem. Ouça a voz da experiência. Antes que ela me pega, então eu venho atacar ela, para ela não chegar perto de mim. É por isso que muita gente já se imunizou logo no primeiro dia. Além de ser bom, né, é de graça, né? Foi a unidade de saúde abrir e o seu José Joaquim estava lá. Ela é muito importante. A partir do momento que eu comecei a tomar vacina, eu não pego mais gripe. A partir desta quinta-feira, a vacina contra a gripe está disponível em todas as unidades de saúde. Ela protege contra os principais vírus em circulação no Brasil. O público-alvo são as crianças de 6 meses até 6 anos, 6 anos completos, os idosos acima de 60 anos, todos os indígenas, tanto aldeados como não aldeados, os motoristas de ônibus, os professores, tanto do ensino básico como do ensino superior, aqueles pacientes que têm algumas comorbidades, como diabetes tipo 1 e tipo 2, hipertensão, asma moderada a grave, pacientes que foram submetidos a transplantes de medula, transplantes de órgãos sólidos, aqueles que têm alguma imunocompetência também devem ser vacinados. A campanha vai até 31 de maio. Na capital, a meta é imunizar 200 mil pessoas e no estado, quase 1.150.000 pessoas. Que beleza, mais uma vacina. Aqui na unidade de saúde da família do Coronel Antonino, foram aplicadas em 40 minutos 13 vacinas. Dá uma média aí de uma vacina a cada 3 minutos. E para agilizar o trabalho, é muito importante não esquecer da carteirinha do SUS, porque se esquece demora mais, né? Isso, agiliza com o cartão do SUS, tá bom? Além do cartão, precisa mais algum documento? O documento pessoal e o cartão do SUS. E quem toma a vacina, recomenda. Tem uns 8 anos que eu não sei o que é pegar gripe. Sinceramente, mesmo que eu sou paciente de fusão, tenho imunidade baixa e nem assim eu estou pegando gripe, graças a Deus. E a gente termina esta reportagem repetindo o que eu disse lá no começo. Ouça a voz da experiência. Depois que eu comecei a vacina, nunca mais. E o ex-jogador Robinho passou a noite na cadeia. Ele foi preso ontem na cobertura do prédio em que mora em Santos. Ele foi conduzido pela Polícia Federal até o presídio de Tremembé, no interior de São Paulo, onde chegou por volta de 1h da manhã. Lá, Robinho cumprirá a pena em regime fechado por estupro coletivo. Após ser detido, Robinho foi conduzido ao ML da cidade de Santos para passar por exames de corpo de delito. E, em seguida, foi levado ao complexo penitenciário. E os advogados do Robinho tentaram reverter essa decisão com um pedido de habeas corpus no Superior Tribunal Federal. Mas o pedido foi negado pelo ministro Luiz Fux, que é o responsável pelo processo. E ainda falando de violência, a violência da mulher também é tema de um debate promovido por autoridades na maior reserva indígena em área urbana do país, que fica no Mato Grosso do Sul. Acompanhe nessa reportagem. Uma roda de conversa para debater sobre a violência contra a mulher aconteceu na aldeia Jaguapiru, em Dourados. Uma iniciativa do 3º Batalhão de Polícia Militar em parceria com a Prefeitura de Dourados. O evento aconteceu na Escola Estadual Indígena Guateca Marçal de Souza e envolveu a população das aldeias, alunos da unidade de ensino, além da comunidade não indígena. O objetivo foi disseminar informações importantes e promover o diálogo, fortalecendo a comunicação entre as forças policiais e a comunidade. A intenção principal é que essa mulher ela se sinta à vontade, essas pessoas se sintam à vontade para trazer também as suas demandas, as suas dúvidas, para que nós possamos tirar. Então, uma parte do programa Mulher Segura, é também essa questão da orientação dos direitos, bem como também a outra parte, a fiscalização dessas medidas protetivas de urgência. Mato Grosso do Sul é o 2º estado brasileiro com maior número de indígenas. E assim como as mulheres no contexto urbano, as mulheres índias também são vítimas da violência doméstica e familiar. Em muitas regiões, sofrem com a distância dos serviços públicos e com o precário acesso à informação. Mas em Dourados, o 3º Batalhão de Polícia Militar desenvolve o Promuce Indígena, Programa Mulher Segura, com a colaboração da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres.
reforçando o policiamento comunitário que já é realizado continuamente na maior reserva indígena urbana do país. O Promuço Indígena na cidade de Dourados teve um aumento substancial nas medidas protetivas, nas fiscalizações das medidas protetivas. Em 2023, nós conseguimos fiscalizar mais de 200% de medidas protetivas em relação, um aumento de 200% em relação ao ano de 2022. Tivemos um aumento também das denúncias e a gente atribui isso à credibilidade que as mulheres estão tendo nas forças de segurança, de denunciar a violência para que ela seja investigada, para que ela seja fiscalizada. Então a Polícia Militar está à disposição da mulher vítima de violência para que ela possa procurar o Judiciário, procurar a Polícia Militar e toda a rede que pode proteger ela dessa violência. De acordo com o comandante, o consumo de bebidas alcoólicas continua sendo o principal problema dentro da reserva indígena, sendo também o principal responsável por maior parte das ocorrências de violência contra a mulher. Nós temos as estatísticas nos mostram que mais de 60% das ocorrências de violência doméstica que ocorrem nas aldeias tem influência direta ou indireta de álcool, da ingestão de álcool. Então isso também acaba proporcionando uma violência maior, mais grave, então lesões mais graves. Isso é uma problemática que a gente tem tratado também. Em situação de violência contra a mulher, alguns canais são importantes ter em mãos, como o Disque 180, que é um serviço de utilidade pública que, além de receber denúncias de violações contra as mulheres, a central encaminha o conteúdo dos relatos aos órgãos competentes e monitora o andamento dos processos. O Disque 100, que funciona diariamente, 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. As ligações podem ser feitas de todo o Brasil por meio de descagem gratuita. E o 190 da Polícia Militar. A vítima ou a testemunha pode procurar uma delegacia comum, onde deve ter prioridade no atendimento, ou mesmo pedir ajuda por meio desse número. E falando agora de outro ex-jogador, Daniel Alves vai continuar preso durante o fim de semana. O ex-jogador de 40 anos não pagou a fiança de €1 milhão, o equivalente a R$5.400.000, até o fim do prazo nesta sexta-feira. O brasileiro passará pelo menos mais 3 noites no centro penitenciário Brians 2, em Barcelona, onde está preso há 14 meses. Condenado por estupro, Daniel Alves conseguiu a liberdade provisória há 2 dias. De acordo com a imprensa espanhola, a defesa de Daniel Alves busca um empréstimo bancário para pagar a fiança e tirá-lo da cadeia. Mas alguns bancos estariam se recusando a fazer a operação por temer prejuízos à imagem. Uma instituição financeira, que não teve o nome revelado, teria aceitado fazer o negócio. Bom, e a gente muda de assunto porque agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações, como sempre, é ele, Leonardo Félix. Muito boa noite, Léo. Seja muito bem-vindo mais uma vez. E amanhã, né, Léo, tem seleção brasileira. Aliás, um jogão contra a Inglaterra e que marca a estreia do técnico Dorival Júnior, não é mesmo, Léo? É isso mesmo, Kleber. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. Em sua primeira partida no comando da seleção, o treinador Dorival Júnior encara um desafio de peso. A Inglaterra de Bellingham, Harry Kane e companhia, no estádio de Wembley, em Londres. A bola vai rolar neste sábado, às 4 da tarde, pelo horário de Brasília. E o Dorival, durante a coletiva realizada nesta tarde em Londres, prometeu um time confiável diante dos ingleses. Para isso, ele fez mistério nos treinamentos, mas deve levar a campo a seleção com 5 estreantes. A provável escalação tem o goleiro Bento, os laterais Danilo, zagueiros Fabrício, Bruno e Beraldo e o lateral esquerdo Wendel. No meio de campo, Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá. E no ataque, Vinícius Júnior, Rodrigo e Rafinha. Nos treinos dessa semana, o técnico da seleção alternou entre o sistema 4-3-3 e o 4-4-2, para dar mais proteção para o meio de campo brasileiro. O Dorival também usou muitos lados do campo, trabalhando a movimentação da equipe. A comissão técnica também aprimorou as jogadas de bola parada por conta da equipe inglesa. Já do lado dos donos da casa, a dúvida é se o artilheiro Harry Kane vai se recuperar a tempo de uma lesão no tornozelo que o afastou dos treinos. Quem também ficou de fora foi o volante Henderson, ex-Liverpool e que joga atualmente no Ajax.
O técnico Gareth Southgate tem uma série de desfalques confirmados devido a lesões. Saka, atacante do Arsenal, os laterais Alexander-Arnold do Liverpool, o Trippier do Newcastle e o Reece James do Chelsea. E a última vez que o Brasil esteve em Wembley foi ainda sendo treinado por Tite, um empate por 0-0 em 2017. E depois de encarar a Inglaterra, a delegação brasileira vai para Madrid para enfrentar a Espanha na terça-feira no Santiago Bernabéu. É isso aí, eu fico por aqui. Boa noite a todos, grande abraço, bom fim de semana. É com você, Kleber. E veja a seguir, Rússia e China vetam proposta de cessar fogo na faixa de Gaza. E nós estamos de volta e agora com os destaques internacionais. A Rússia e a China vetaram a proposta dos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU para um cessar-fogo imediato em Gaza. O projeto de resolução americano apontava a importância de permitir a entrega de ajuda humanitária essencial e sublinhava a necessidade de um cessar-fogo imediato e duradouro, vinculado à libertação dos reféns. O texto recebeu 11 votos a favor, 3 contra, Rússia, China e Argélia, e houve uma abstenção, da Guiana. A embaixadora americana reagiu e disse que China e Rússia simplesmente não quiseram votar a favor de um projeto elaborado pelos Estados Unidos. Desde o início da guerra entre Israel e o Hamas em 7 de outubro, os americanos se opuseram sistematicamente ao uso do termo cessar-fogo nas resoluções da ONU, bloqueando 3 textos nesse sentido. Olha, e a Rússia está em estado de guerra na Ucrânia, como admitiu pela primeira vez o porta-voz da presidência, Dmitry Peskov. A declaração foi feita nesta sexta-feira a um jornal russo. Para o funcionário, começou como uma operação militar especial, mas assim que este grupo se formou, quando o Ocidente coletivo se tornou um participante do lado da Ucrânia, isto se tornou uma guerra. Nos últimos 2 anos, o Kremlin reprimiu o uso da palavra guerra, com multas e penas de prisão, e impôs o eufemismo oficial Operação Militar Especial. Vários funcionários de alto escalão utilizaram o termo guerra em declarações públicas desde 2022, mas sempre em referência ao que consideram a guerra que o Ocidente trava contra Moscou ao apoiar a Ucrânia. Questionado sobre o destino das pessoas condenadas pelo uso da palavra, Peskov deu a entender que o uso do termo com a intenção de criticar a Rússia não será autorizado. Em território ucraniano, pelo menos 2 pessoas morreram nesta sexta-feira após a Rússia lançar quase 90 mísseis e 60 drones explosivos, em um dos ataques mais violentos registrados nas últimas semanas. De acordo com o Ministério do Interior ucraniano, há pelo menos 14 feridos e outras 3 pessoas desaparecidas. Os bombardeios atingiram Kharkiv e seu entorno, no nordeste do país, Zaporizhia no sul, Sumy na região norte, Poltava e Dnipro no centro, Odessa no sul, entre outras regiões. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que os ataques foram direcionados contra centrais de energia elétrica, linhas de alta tensão, uma represa hidrelétrica, residências e até um ônibus. Pelo lado russo, a região de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, voltou a ser bombardeada por forças de Kiev. E olha só que legal essa notícia. No Rio de Janeiro, aconteceu a pré-estreia da 4ª temporada da série The Chosen. Veja na reportagem do Anderson Nascimento. Esse é o dia de pré-estreia. Chegamos aqui no cinema do New York Center, no Rio de Janeiro, e as salas já estão preparadas para receber uma grande plateia. Artistas, pastores, pessoas de grande influência nas mídias sociais, tudo para acompanhar a pré-estreia da 4ª temporada de The Chosen. Foi uma grande comemoração à pré-estreia da 4ª temporada da série The Chosen, Os Escolhidos. O evento passou por várias cidades do Brasil. A produção já soma mais de 770 milhões de visualizações em todo o mundo. Derrell Eves, cofundador e produtor executivo pela série, acredita na explosão que será na vida de todos que assistirem. We love Brazil. Nós amamos muito o Brasil e temos 11 mil cinemas com a 4ª temporada e vamos fazer as 7 temporadas. A primeira temporada foi boa, a segunda foi muito boa, a terceira foi fantástica e a 4ª está uau! The Chosen é aclamada e bem avaliada, sendo uma das mais populares nas plataformas de streaming Amazon Prime, Peacock e Netflix,
E a chegada da nova sequência e o marco de diversas pré-estreias no Brasil evidencia o crescimento do cinema gospel no país. O The Chosen conseguiu de forma brilhante trazer para as telas do cinema, para o streaming, aquilo que pouca gente se atentou a fazer antes. Eu acho que o Jenkins faz isso de forma brilhante, que é trazer a coisa para o cotidiano, trazer a coisa para a vida diária. Pastores, cantores, jogadores de futebol e influencers aguardavam com expectativas para assistirem ao primeiro e segundo episódio da nova temporada. Eu creio que vai haver uma grande mudança, porque toda vez que chega uma grande temporada ou um filme nos cinemas, as pessoas são impactadas com a revelação que acontece através da história, do roteiro. E o The Chosen tem impactado muito, não somente o Brasil, mas o mundo inteiro. Uma série que trouxe pra gente uma realidade que a gente não conhecia da Bíblia, um conhecimento que às vezes a gente não tinha, de uma forma espetacular, muito bem produzida. O público resolveu homenagear a série, se caracterizando para este evento. Bom, a gente começou a assistir a série juntos e assim, a gente virou fã de primeira e não achamos que seria possível um dia a gente estar aqui junto com outros fãs também caracterizados. É uma homenagem que a gente pode expressar nossa gratidão, né, a todo o elenco, a toda a produção do The Chosen. Então a gente tem a satisfação de estar aqui representando, vestido a caráter para o The Chosen. É uma experiência única poder acompanhar a estreia, estar aqui com todas essas pessoas que amam a série, que muito provavelmente são cristãos e talvez até a série tenha alcançado pessoas que ainda não são para conhecer a verdade de Jesus. Isso é muito especial. Quem prestigiou o público foram os atores Jonathan Homie, que interpreta o personagem de Jesus, Paras Patel, que dá vida ao discípulo Mateus, e Lara Silva, que faz a personagem de Eden, esposa do apóstolo Pedro. Eles tiraram fotos e cumprimentaram a todos os presentes. Agora tudo está pronto para as diversas salas de cinema do New York City Center exibirem The Chosen, Os Escolhidos. Para aqueles que acompanham a série e já aguardam a continuidade da história, estreia nos cinemas do Brasil o primeiro e segundo episódio da 4ª temporada nas telonas. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui e você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite e bom fim de semana.